Vamos hoje falar um pouco sobre a solenidade de Corpus Christi. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no nosso canal aqui do YouTube, inscreva-se agora mesmo e ative todas as notificações, tá bom? E fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046. Você pode mandar a sua sugestão, suas intenções para a Santa Missa, uma linha direta, né, entre você e a nossa querida paróquia. E também o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Tá joia? Esteja sempre junto conosco nas redes sociais, participe, dê a sua opinião, sua sugestão, tá joia? E nós estamos fazendo o nosso primeiro programa do mês de junho, né? Esse mês de junho que é um mês muito especial para nós, mês junino, né? Como nós costumamos dizer, porque nós celebramos aí 3 grandes santos também da nossa Igreja Católica. Nós temos a festa Solenidade de Corpus Christi. Então, para esse mês, já vou adiantar para vocês aqui, vai ser um mês muito especial para nós, para o nosso programa, porque nós falaremos hoje de Corpus Christi e também nos próximos programas nós iremos falar sobre Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Esses 3 grandes santos, só que nas respectivas igrejas deles aqui na nossa cidade de Espírito Santo do Pinhal, tá bom? Tem muita coisa boa para a gente falar, para a gente ainda fazer esse mês e vai acontecer, então fique sempre conosco e participe conosco. Então, comecemos então esse mês falando sobre Corpus Christi, não é? Por que a igreja tem uma festa especial que celebra o corpo de Cristo, né? Já não basta Cristo ser o Santíssimo Sacramento, né? Temos que ter uma festa especial para ele, né? E quais são os primórdios, né? O início da festa de Corpus Christi. Veja bem que, antes de mais nada, a gente tem que se lembrar de que Cristo mesmo nos deixou como herança o seu corpo e o seu sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida, não é? Isso é fato. Acontece que, ao longo do tempo, né, sobretudo na Idade Média, na Idade das Trevas, vamos assim dizer, começou a ter muitas dúvidas, começou a ter muitas discrepâncias de ideias sobre a real presença de Cristo naquele pão e naquele sangue e naquele vinho quando eram consagrados no altar. Então, o que acontece? Acontece que a igreja, então, iniciou o Concílio de Trento, onde nesse Concílio de Trento foi-se, além de muitas outras coisas discutidas, para nós aqui interessa saber o quê? Que foi colocado a ideia, né, a explicação da transformação do corpo, do pão e do vinho em corpo e sangue, através da transubstanciação, que já é um termo que eu já falei aqui no programa, que eu já expliquei alguns termos católicos, né? Eu já falei sobre a transubstanciação. E o que é a transubstanciação? Falando rapidamente para vocês aqui. É quando o pão se torna o corpo de Cristo, porém não se perde a essência, não é? Qual que é a essência do pão? A essência do pão é farinha, trigo, água. Essa é a essência do pão. Ele se transforma em corpo, em carne, só que a substância apenas é transformada em carne,
não é? Senão a gente comeria um pedaço de carne crua, né? Vamos assim dizer, bem friamente aqui para a gente entender, não é? Então, a transubstanciação nada mais é do que a mudança da substância. A substância daquele pedaço de pão, daquela hóstia, já não é mais pão, mas torna-se carne. Porém, mantendo toda a sua essência, não é? Que é farinha, trigo, etc, etc, que vai na constituição aí da hóstia. Então, a ideia da transubstanciação foi gerada, não é? Foi difundida para os leigos e para o clero, para quê? Para que a gente reafirme, não é? Essa realidade que é a presença do corpo e do sangue de Cristo no pão e no vinho. Então, com essas dúvidas, muita gente começou a deixar de lado de ir à missa, de comungar o corpo de Cristo, né? Mesmo porque nessa época a comunhão não era assim uma coisa muito difundida também, não é? Comungava-se apenas uma vez por ano, não é como hoje que em cada missa que a gente vai, a gente comunga nas missas, não, era uma coisa totalmente diferente, era uma realidade totalmente oposta. E acontece que, com esse concílio que começou a difundir ideias mais acertadas, não é, sobre o corpo de Cristo, para que o povo pudesse entender melhor essa real essência, essa real presença, os leigos então começaram a ter uma participação mais ativa dentro da igreja e começaram o quê? Começaram a se converter, né? Começaram a se converter melhor e homens e mulheres então começaram a se santificar dentro da igreja, não é? Olha só, não ficou assim mais um papel do clero essa santificação, mas homens e mulheres leigos também começaram a entender melhor o seu papel dentro da igreja e começaram a se santificar. Mas para falar do Corpus Christi, tem que voltar nesse passado todo? Tem, para nós entendermos qual era o papel da comunhão dentro da Santa Missa. E é então que nesse momento, lá pelo século XIII, nós conhecemos Santa Juliana de Liege, não é? Santa Juliana de Liege foi uma dessas leigas, não é? que escutou o chamado de Deus, foi morar em um convento, né? Conheceu então a vida consagrada e foi uma mulher mística. Embora muitos de nós não conheçamos a sua história, né? Tampouco conheçamos o seu papel de importância dentro dessa solenidade, Santa Juliana foi uma mulher que teve visões místicas. E uma dessas visões, ela enxergava uma lua branca, né? A lua que nós conhecemos, branca no céu, só que essa lua tinha uma grande mancha preta no meio dela, né? Era uma lua branca com uma mancha preta no meio. E ela não conseguia entender essa visão. Então, durante 20 anos, ela ficou meditando sobre isso, até que chegou um dia, né, nos conta a história, chegou um dia em que o próprio Cristo explica para ela essa visão mística. Olha, essa grande lua branca seria tudo o que nós conhecemos sobre a Eucaristia. Porém, ainda falta uma festa para a Eucaristia. E a falta dessa festa para a Eucaristia era essa grande mancha negra que ela enxergava dentro da lua. Então ela começa toda uma divulgação, toda uma ideia para que haja uma festa em especial para a Santa Eucaristia, não é? E muitas coisas ocorrem, muitas decepções, assim, muitos bispos que não aceitavam a ideia de fazer uma festa para o corpo de Cristo, né? Já não bastava ter a Santa Missa que nós apresentamos o corpo de Cristo, então a festa em específica, né? Então acontece que o Papa Urbano IV, não é? Que na época das visões de Santa Juliana
era o bispo local. Quando ele se torna o Papa Urbano, ele nos deixa então aí uma carta que coloca a festa, a solenidade de Corpus Christi como uma festa universal. É claro que toda essa história é uma história muito grande para nós entendermos, até chegarmos nos dias atuais da festa da solenidade de Corpus Christi. Porém, aqui uma forma resumida para nós entendermos que sim, houve uma pessoa que teve uma visão mística, que sim, houve pessoas que desacreditavam do milagre eucarístico, onde Cristo se torna presente num pedaço de pão. E tudo isso para nós hoje é motivo de alegria, porque nós temos a solenidade de Corpus Christi, que foi instituída na primeira quinta-feira após a oitava de Pentecostes. Olha só que coisa, né? Nós tivemos Pentecostes no domingo retrasado, não é? Nesse domingo agora celebramos o tempo comum, né? Voltamos aí com o tempo comum, já se passou a oitava de Pentecostes. Então, quinta-feira agora, dia 8, é a primeira quinta-feira após a oitava de Pentecostes, que a igreja então nos coloca como uma festa móvel também, não é? Não significa que todos os anos vai ser no dia 8 de junho Corpus Christi, não, é uma festa móvel. E uma das curiosidades também que, pelo menos aqui no Brasil, sobre Corpus Christi, que é uma das únicas solenidades que permanecem ainda nos dias de semana, né? Porque veja bem, há grandes solenidades que ocorrem durante o ano, mas que são transferidas para o domingo seguinte. Por exemplo, São Pedro e São Paulo, que é uma grande solenidade, vai para o domingo seguinte. Nós temos a festa de Todos os Santos, também vai para o domingo seguinte. Então, Corpus Christi é uma das únicas solenidades que ainda permanecem no seu dia atual, que ainda permanecem no seu dia original, né? Conquanto que para nós, aqui no Brasil, é feriado de Corpus Christi, né? Talvez, se não fosse feriado, a igreja transferiria para o domingo também. Para quê? Para que todos os fiéis possam participar. Porque se nós temos uma solenidade num dia específico da semana, nem todos podem participar, porque todo mundo trabalha, não é? Essa é a ideia, pelo menos aqui no Brasil, que as pessoas possam participar das solenidades, porque caem no domingo, não é? Então transfere-se para o domingo. Então difundiu-se a solenidade de Corpus Christi para toda a igreja no mundo. E nós hoje podemos afirmar, acertar, que nós temos uma festa e que nós nos orgulhamos de termos um Deus que se faz presença no corpo, no pão e no vinho, tornando-se corpo e sangue. E nós, como cristãos católicos, eu reafirmo aqui que nós acreditamos, que nós cremos, que nós professamos que Jesus está presente no pão e no vinho consagrados em corpo, sangue, alma e divindade. E para nós, quando nós comungamos o corpo de Cristo, nós não estamos tomando a hóstia, né? Muita gente tem uma ideia assim, até infantilizada, de tomar a hóstia. Eu vou na igreja para tomar a hóstia. Eu vou lá na missa, que faz tempo que eu vou, preciso tomar a hóstia. Gente, então, isso aí, esse negócio de tomar hóstia, torna-se até um pouco... O pessoal acha que é uma coisa mágica, né? Vou tomar hóstia como se eu estivesse tomando um passe no centro espírita. Gente, isso não existe. Você está comungando o corpo e o sangue de Cristo, naquele pedaço de pão. É interessante que nós tenhamos essa ideia, que nós criamos firmemente nisso, tá? Eu aproveito aqui esse programa de hoje para falar isso também. É importante que nós creiamos nisso, eu estou repetindo, nós não fazemos, nós não temos o corpo de Cristo como um amuleto para nós. Eu estou com
eu estou com um problema na minha vida está assim um pouco desleixada, está faltando isso, acho que eu vou lá na igreja, acho que eu vou tomar hóstia na missa lá. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. É até um pecado a gente pensar dessa maneira. Por quê? Porque a comunhão é tão sagrada, é tão importante para nós, que o próprio São Paulo nos diz que se nós comungamos fora do estado de graça, ou seja, em pecado mortal, nós estamos comungando a nossa própria condenação. E isso o próprio São Paulo nos diz, se não me engano, na carta aos Romanos. Tá? Aqui eu já estou falando que eu não sei se é na carta aos Romanos. Mas enfim, São Paulo nos diz isso, que nós, se comungamos fora do estado de graça, nós estamos comungando a nossa própria condenação. Então, para a gente ter noção, para a gente ter ideia de que comungar o corpo de Cristo é um ato sagrado, é um ato de vida, é o pão do céu, é o pão que desceu do céu, tá? Que veio até nós através de Jesus. Então, que nós possamos viver bem essa quinta-feira de Corpus Christi, participemos da solenidade, participemos da Santa Missa de Corpus Christi, que vai ter início lá na igreja São João Batista, e depois vai vir em procissão até a matriz do Divino Espírito Santo. Os horários, o Monsenhor vai falar durante essa semana nos programas, Evangelho e Vida, claro, né? Ele vai nos dar os horários aí, para a gente não se perder, mas o que é certo é que vai sair lá do São João Batista e vai vir em procissão até a matriz do Espírito Santo. Participe, tá joia? Não tenha vergonha de professar a sua fé. Não tenha vergonha de dizer que Jesus Cristo é o centro de sua vida e que sim, nós temos um Deus que olhou para nós, que veio até nós e que se fez alimento por nós. A você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço, tá bom? Fiquem todos com Deus e até semana que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica.